Pois é, você compra uma 4090, põe um jogo de 2017, liga o DLSS 3 e apesar de rodar a mais de 100 FPS, o troço sofre com um catatal de engasgos do demônio ao ponto de se tornar injogável. Esse era o meu The Witcher 3. Na tentativa de resolver esse problema, que eu entendo como inadmissível, eu acabei descobrindo que a Nvidia está negligenciando um recurso que, além de livrá-la de stutters como esses, melhora consideravelmente a performance em alguns jogos, sem custar absolutamente nada para o bolso do dono da placa e ainda economiza CPU, RAM e VRAM. Esse recurso já é um velho conhecido nosso, o Resizable Bar. Mas antes que você diga que já tá com ele habilitado aí no seu PC com a sua Nvidia, deixa eu só te explicar que isso não quer dizer nada. Exatamente. Mesmo que você tenha ligado aí na sua placa-mãe, a Nvidia só usa efetivamente o recurso se o driver reconhecer o jogo como certificado para usar o Resizable Bar. A questão é que a quantidade de jogos certificados pela Nvidia é ridícula. E há cenários em que forçar o rebar no driver traz ganhos de performance de mais de 10%. No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar os ganhos reais em vários jogos, como ligar de maneira a forçar que isso funcione no jogo que você joga, e tentar entender por que a Nvidia parece simplesmente estar desinteressada de ter esse ganho de performance nas suas placas mais recentes. E lembrando que o vídeo de hoje ele é patrocinado por World of Tanks. World of Tanks é um jogo online para PC com mais de 100 milhões de jogadores, gratuito e para todo mundo, desde novatos ou eternos noobs como eu, ou para aquela galera que tá a fim de esmiuçar suas habilidades. Baixe o jogo agora, ele é gratuito, não custará nada você dar uma testadinha. Como se não bastasse um enorme arsenal de equipamentos, artilharias, tipos de tanques com seus tamanhos variados, você pode alternar as estratégias a seu gosto e estilo, tentar sempre se desafiar para surpreender seus amigos e a si mesmo. São 800 tanques para encarar batalhas épicas em tudo que é tipo de território hostil, culminando em 40 arenas diferentes. E saca só o quão detalhado e verossímil cada tanque é, cara. Na hora de se registrar, use o cupom COMBAT para obter acesso prêmio de 7 dias, com 250 mil créditos, usar o tanque Premium Cromwell B e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada, o Tiger 131, o T-78 e o tipo 64, todos nível 6. Baixa logo o game de graça e curte esse mimo extra para você nunca mais largar World of Tanks. Os links estarão na descrição. Como eu sempre menciono nos vídeos, o que importa antes de tudo é a performance, né? Pois é, só que antes de eu mostrar os ganhos reais que eu tive, eu preciso explicar para vocês por que ligar o rebar no Windows e na placa-mãe não é o bastante aqui. Eu fiz um vídeo, que eu vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram se aprofundar para entender o Resizable Bar e a forma como a Nvidia adota ele, mas em resumo é o seguinte. Como ligar o rebar nem sempre significa ganhos e por vezes pode acarretar em perdas, a galera que faz os drivers de force preferiram desabilitar o rebar nos drivers e somente deixar ligado para aqueles jogos que a equipe da Nvidia testou e certificou que funciona. Até certo ponto, isso pode ser bom no sentido de que eles tentam te proteger de ter perdas de performance em jogos que não trabalham bem com rebar. Porém, exigir de uma equipe de drivers que está cheia de bugs para corrigir o tempo todo, que teste tudo que é jogo que vai sair para dizer se pessoa A ou B que usa série 30 ou 40 com Ryzen ou Intel vai rodar rebar ligado ou desligado. Isso é um trabalho que só ingênuos poderiam achar que a Nvidia faria por muito tempo. Eu mesmo, no meu próprio vídeo que eu mencionei antes, eu disse, vamos ver por quanto tempo eles vão ficar certificando jogo a jogo. Eis que chegamos no hoje e conseguimos nos deparar com alguns poucos jogos que vêm com rebar ligado por padrão no driver. A maioria vem com ele desligado. Você precisa forçar a feature no driver para de fato ter os ganhos. Que ganhos? Bom, na maioria dos jogos você basicamente se livra dos stutters, mas vai ter jogo em que os ganhos são enormes e alguns jogos que só deveriam ser jogados com rebar forçado, tamanha discrepância. Vamos a eles. No The Witcher 3 a gente ganha 3% na média e 6% nas quedas, mas comparando os stutters do jogo saímos de uma média de 9 FPS para 38. Isso demonstra o quão menos engasgos conseguimos ter ao usar o rebar forçado. Dying Light 2, por exemplo, tem um comportamento semelhante, uma ligeira mudança nos FPS médios e quedas, mas um salto absurdo na experiência ao nos livrar dos stutters que saem de 34 para 91. Basicamente um jogo otimizado pela Nvidia que a empresa simplesmente não vê que o rebar muda totalmente a consistência do gameplay.
Dead Space Remake passa por algo semelhante, mas com uma diferença. O Rebar é desabilitado por padrão para máquinas Intel. Então o perfil que vem no Drive permite o Rebar desde que em uma plataforma Ryzen. Estranhamente, ao selecionar outro perfil, eu consegui uma rasteira melhora no desempenho médio e em quedas, mas uma fantástica melhora na experiência, me livrando de stutters. Hogwarts Legacy, diria eu, ter sido um dos casos que mais me causou perturbação, porque o jogo roda na média em altíssimos FPS, mas os stutters ainda eram bem chatos. Mesmo com o Rebar forçado, as travadas ainda ficavam em FPS muito baixos em relação à média e à queda, então forçar melhora, mas não resolve. Muito tempo depois desses testes, eu acabei descobrindo que 32 GB de RAM é que fazem os stutters sumirem de fato. Ah, mas uma coisa importante, tá? Se você tem 32 GB de RAM e não liga o Rebar, os stutters voltam. Então, não basta um ou outro, tem que ter os dois. Um caso que eu não consegui resolver de jeito nenhum foi a Plague Tale Requiem. Não se engane, o Rebar melhora a situação geral do jogo, mas infelizmente não resolve. Logo, é evidentemente melhor jogar com o Rebar ligado, né, com ele forçado, mas ainda assim não é algo que eu diria ser uma experiência jogável. O jogo flui bem, mas de vez em quando, né, dá aquela travadinha enjoada. The Callisto Protocol é outra podridão. Além de rodar abaixo dos FPS, roda mal com quedas e pior ainda com stutters. Rebar ajuda, mas não salva. Melhora todos os quesitos, mas para fins de experiência visual você não deve nem notar a diferença. O certo é nem jogar essa bomba, a não ser que você diminua a qualidade ou jogue a 60 Hz com o V-Sync ligado e mesmo assim você pode ter engasgos. Uncharted 4 é um daqueles jogos que os ganhos são imperceptíveis por conta do próprio limite da engine do jogo, que não passa de 240 FPS. Portanto, por mais que o Rebar forçado incorra em ganhos, eles não vão aparecer porque o motor gráfico já está no limite. Tivemos um ligeiro salto nos stutters, mas nada a comemorar. Curiosidade interessante ver o Uncharted nesse patamar de performance e ver The Last of Us Part 1 não rodar sequer com 1/4 da performance desse game e com muito mais bugs. Agora, os jogos que saíram bem da curva. Eu começo com Spider-Man Remastered, que apresenta ganhos absurdos em todos os quesitos. Verificamos um acréscimo de 15% na performance média, 13% nas quedas e 247% nos stutters. Além de subirmos a fluidez para outro patamar, ainda corrigimos stutters chatos que estavam sendo apresentados apenas com o Rebar ligado e não foram apresentados com o forçado. O mesmo acontece com Spider-Man Miles Morales, subindo 14% na média, 11% nas quedas e ganhando abismais 235% a mais nos stutters. Então realmente nós temos uma mudança abrupta na qualidade geral do gameplay usando o Resizable Bar forçado aqui. O mais intrigante é saber que esses últimos dois games, bem como Dying Light 2, estavam na mão da equipe da Nvidia para correrem atrás de otimização para suas placas e que mesmo assim os caras não colocaram o Resizable Bar habilitado como padrão, pelo menos para a série RTX 40, que é a que eu estou usando aqui para testar e claramente tem ganhos assustadores. Dentre os 10 jogos que testamos, o único que já vinha com o Resizable Bar habilitado por padrão era o Returnal. E aí resolvemos só testar ele sem Rebar para ver se realmente daria diferença, até para testar a competência da Nvidia aqui. Sabe, tipo, querendo ou não faltam jogos que tem ganhos evidentes que a Nvidia negligencia. Então eu me perguntei, será que eles estão ao menos olhando um jogo ou outro? Bom, Returnal realmente rende melhor se usado no modo padrão que vem no Drive. E por muita coisa, tá? Então não é uma performance ideal ainda, né? Tem stutters ainda, mas novamente, um salto incrível em todos os critérios que existem para analisar a jogabilidade de um sistema. Agora que você já viu as reais vantagens do Rebar, como forçá-lo? E preste atenção na palavra, porque eu repito, não basta ligar ele no Windows e na sua placa-mãe. Você tem que forçá-lo, jogo a jogo, no Drive da Nvidia, com uma aplicação chamada NVIDIA Profile Inspector, que eu vou deixar o link para download aí na descrição. Ao abrir esse aplicativo, você simplesmente procura o perfil do jogo pelo nome, rola as opções até o item 5, Common, e nesse rol de configurações você vai achar RBAR Feature, traduzindo recurso Resizable Bar. Se ela estiver disabled, desabilitada, mude para enabled e logo abaixo você vai poder escolher perfis diferentes de gerenciamento do recurso, com exceções e pequenas diferenças, assim como o limite do tamanho do Rebar e tudo mais. Aqui eu recomendo para você ter aquela pegada de tentativa e acerto. Testa um, vê como fica, testa outro, vê como fica, mas majoritariamente o primeiro perfil já é o que costuma servir. Basta fazer isso e testar o seu jogo preferido, na placa e plataforma que você tem e ver como eles se saíram.
Aí você deixa um comentário aqui no vídeo pra gente poder acompanhar se de repente isso não te ajuda. Até pra gente saber se toda e qualquer placa tem ganhos, ou apenas a série 40, com alguns processadores muito rápidos e assim por diante. Vale lembrar que, infelizmente, ao que me consta, apenas a série 30 e 40 tem Resizable Bar suportado pela NVIDIA, tá? Donos da série 20 podem ficar chateados, mas isso aí, cara, vocês têm que cobrar da NVIDIA. Então, assim, falando bem real, né? O suporte ao rebar nem na série 40 tá tendo direito pelo jeito, né? Pelo menos a gente pode habilitar, mas, né, no drive não tá vindo com muita coisa. O pior é que o Resizable Bar, ele é algo que eu vejo como necessário estar habilitado para futuros jogos. Até porque, desde sempre, o Resizable Bar consegue usar os recursos de placa de vídeo, memória e CPU com muito mais responsabilidade e, eu diria até, prudência. A única coisa que realmente aumenta de uso quando a gente usa o Resizable Bar é a interconexão PCI Express. De resto, diminui o uso de RAM, VRAM, CPU e tudo mais. Quando não diminui, ao menos rende mais, e aí ter o mesmo uso de tudo, entretanto, com mais FPS, significa mais eficiência, né, amigão? Só que agora, restou responder a pergunta que não quer calar. Por que diabos a NVIDIA não habilita o rebar para tudo que é jogo? Chego a trazer aqui uma teoria da conspiração em achar que alguns sites entregam resultados ruins para a NVIDIA justamente por usar um rebar ligado por padrão em todos os testes. A AMD, por habilitar o rebar em todos os jogos, tem ganhos em relação à NVIDIA. Porém, a negligência da NVIDIA fez com que as GeForce não entreguem o máximo que podem nesses comparativos. Por incompetência, tá? Não é culpa dos sites isso. A não ser que tenha algo mais sério por trás disso também, que eles não queiram dizer pra gente, né? Bom, enfim, eu viajei. Onde eu tava? Ah, tá. Por que eles não habilitam isso por padrão, então? Bem, a NVIDIA decidiu habilitar o Resizable Bar em suas placas no início de 2021, por uma simples razão. A resposta positiva da comunidade ao marketing da AMD sobre o SAM, o Smart Access Memory, que é o rebar renomeado pela AMD. Teoricamente, por produzir tanto CPUs quanto GPUs, a AMD teria uma vantagem exclusiva: estabelecer uma melhor comunicação entre o processador e as placas de vídeo, o que meio que atendia a um mito antigo do imaginário popular, né, de tudo, o PC for AMD, né? Ficou parecendo que, para quem tivesse ou fosse adquirir um Ryzen, a melhor opção de placa de vídeo seria sempre uma AMD, por conta da vantagem do SAM. Mas a verdade é que, assim como a AMD, a NVIDIA poderia ligar o SAM ou o rebar em processadores AMD compatíveis e até com processadores Intel. Isso criou uma corrida no mercado por suporte ao rebar. Seja em processador e GPU Intel, seja em GPU NVIDIA. Acaba que hoje a lista de produtos com suporte ao Resizable Bar é enorme. Mas se a NVIDIA não derrubasse a ideia de exclusividade, ela poderia perder mercado com isso. Só que o que poucas pessoas te contaram é que essa compatibilidade que a NVIDIA ofereceu não é livre e total como era da AMD. Eu avisei sobre isso nesse mesmo vídeo, né, que eu vou deixar aqui um card para vocês conferirem depois. De novo, é o mesmo vídeo. A bronca toda é a seguinte: a NVIDIA liberou alguns jogos aqui ou ali, só para derrubar esse mito de vantagem exclusiva de montar um PC Full AMD, e acabou deixando o rebar meio que de lado. Mas ainda bem que nós temos o PCFX para analisar o rebar e como que ele pode influenciar positivamente os games quando ele é forçado, do jeito que a gente ensinou aqui hoje, né? Então, se esse vídeo te ajudou, pelo menos compartilhe com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, Facebook, etc., para poder a maior quantidade de pessoas possível conseguir desfrutar dessa dica, e vocês, indiretamente, pelo menos, acabam ajudando ao PCFX. Não é não, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.